Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho desse domingo conta a história dos discípulos de Emaús e do encontro de Jesus com eles quando estavam saindo de Jerusalém para chegar ao seu povoado. Eles conversavam sobre tudo o que tinha acontecido, sobre a paixão e morte de Jesus Cristo, e iam isolados para casa, seguindo o caminho. E no meio do caminho Jesus aparece a eles. Só que o texto diz assim: os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Esse texto é muito curioso porque na versão grega, ou seja, no original grego, existe uma expressão que nosso português não conseguiu dar conta quando disse estavam como que cegos. Porque, claro, essa expressão estavam como que cegos parece que eles não estavam vendo e não expressa tudo que o texto grego dizia. A expressão grega que estava sendo usada ali era ekrateuntos, ou seja, era como se uma força mantivesse os seus olhos retidos. Os seus olhos estavam retidos através de uma força. Só que o termo grego usado é um termo grego que está na voz passiva. O que significa isso? Que os discípulos tinham seus olhos retidos, mas o Evangelho não diz exatamente quem é o agente dessa retenção. Quer dizer, o que estava retendo os olhos dos discípulos para que eles pudessem ver a Jesus Cristo. Então, poderíamos levantar algumas hipóteses e há duas coisas que nós poderíamos falar de quem é que está retendo os olhos dos discípulos para não ver o Jesus ressuscitado. O primeiro é a sua infidelidade e o próprio Deus. A sua incredulidade e o próprio Deus. E por que falamos essas duas coisas? Da parte do homem, nós temos uma certa incredulidade dos discípulos de Emaús, que apareceu depois da paixão. Primeiro porque eles mesmos falaram, né? Vocês não sabem o que aconteceu com Jesus Nazareno? Foi um profeta com obras e palavras, os sacerdotes o mataram, e ele diz, esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas fazem 3 dias dessas coisas e não aconteceu nada. Estão decepcionados, porque esperavam uma libertação ainda física. Mesmo sendo discípulos de Jesus, eles acreditavam numa espécie de uma libertação talvez política, ou uma libertação vinda de um grande Messias que ia expulsar Roma e fazer com que o reinado de Davi novamente acontecesse, uma monarquia unida. Ou seja, ainda tinha uma visão humana e pouco imanente de tudo aquilo que o Senhor havia pregado. Mas depois eles dizem mais, eles sabiam dos relatos das mulheres que foram ao túmulo. Então ele disse, algumas mulheres foram ao túmulo de madrugada e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que está vivo. Depois eles sabiam de Pedro e de João que tinham ido ao túmulo e disse que tinha acontecido exatamente como tinha se dado com as mulheres. Então o que aconteceu? Eles confundiram a salvação de Jesus Cristo, que era uma salvação para a vida eterna, como se fosse uma salvação da vida terrena. Ele ouviu o testemunho das mulheres, não deu atenção. Ouviu o testemunho de Pedro e João, também não deu atenção. E entenderam da seguinte maneira, olha, ele até tinha dito que ele iria ressuscitar. Isso eles sabiam também. Ele havia falado que ia ressuscitar, mas já fazem 3 dias, ele não apareceu, né? E até agora ninguém o viu. Ou seja, eles sabiam que Jesus tinha dito, tinha o testemunho dos apóstolos, tinha o testemunho das mulheres, tinha o testemunho de que Nosso Senhor, toda vez que queriam fazê-lo rei, segundo a carne, ele mesmo fugia. Então fica a questão, depois de tendo escutado tudo o que Cristo tinha explicado para eles, eles ainda não acreditavam no reino messiânico de Jesus no que se refere à salvação eterna. E aqui está um grande dado importante. Havia uma certa incredulidade. Isso é o que os tornava praticamente incapazes de ver o corpo do ressuscitado. Porque, claro, ver o corpo de Cristo no seu ministério público, isso era direito de todos os seres humanos. Qualquer um que tivesse olhos e pudesse enxergar era capaz de ver o corpo de Cristo, mesmo o Cristo crucificado, mesmo o Cristo bebê. Por quê? Conforme a natureza humana,
Era uma espécie de direito dos olhos humanos, enxergarem o Cristo conforme a sua natureza humana manifestada ali. O detalhe é que ver o ressuscitado já é um prêmio. Ver o corpo de Cristo ressuscitado já se trata não de uma visão natural, como essa que nós temos, que olhamos uma porta ou uma cadeira, mas sim uma visão sobrenatural, já inclui a visão sobre as coisas espirituais. É como acontece conosco. Nós temos direito, assim, com relação aos nossos olhos, né, de ver aquilo que o sol é capaz de iluminar, de observar o que está ao nosso redor. Mas nós não estamos vendo os anjos, nós não estamos vendo os santos, nós não estamos vendo o mistério que acontece da salvação eterna agora, nem com os olhos do corpo, nem com os olhos da mente, ou seja, para reconhecer a presença de um santo ou de um anjo. Nós não conseguimos fazer isso. E não conseguimos por quê? Porque ver as coisas eternas é uma parte do prêmio daqueles que creem. Isso é uma coisa muito importante. Ver as coisas eternas já é parte do prêmio. Então, sim, os olhos dos apóstolos, dos discípulos de Emaús, estavam como que fechados e retidos, encrateunto, fechados pelo próprio Deus. Não porque Deus não quisesse que ele os visse, mas porque a incredulidade deles impedia a visão do corpo do ressuscitado, impedia que eles pudessem ter acesso aos bens sobrenaturais. Assim também acontece conosco. Também acontece conosco que algumas vezes é como se Deus retivesse a nossa mente, ou deixasse retido com força os nossos olhos, porque a incredulidade nos impede de ter acesso e visão clara dos bens sobrenaturais. Só que nessa passagem dos discípulos de Emaús há um mistério muito grande aqui, porque nosso Senhor cura essa incredulidade dos discípulos. Logo em seguida, à medida que ele vai falando, ele diz assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, essa fala de Jesus ele está falando, vocês são lentos em inteligência e para crer. Lentos em inteligência porque não conseguiam entender as Escrituras, as muitas passagens bíblicas que mostravam que o Messias sofreria, e também as passagens que mostravam que ele ressuscitaria. E ao mesmo tempo, lentos para crer. Por que lento para crer? Ora, as mulheres falaram, Pedro e João falaram, ele tinha dito que ia acontecer. São 3 testemunhos, e eles não acreditaram em nenhum dos 3. Nem no Cristo que disse que ia ressuscitar, nem nas mulheres que viram anjos, nem em Pedro e João. Ou seja, eles eram lentos para crer e sem inteligência. E o que o Senhor fez? O Senhor Jesus primeiro iluminou a inteligência deles. O texto fala assim, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E isso é uma coisa que a liturgia, especialmente aquela desenvolvida depois do Vaticano II, nos auxilia bastante para entender. Jesus precisou curar deles 2 coisas. Primeiro, a inteligência, curar da ignorância, e por isso precisava instruí-los nos textos bíblicos. E assim que ele começou a curar a ignorância, na cura da ignorância começou também a cura da incredulidade, da falta de fé. Olha o que nosso Senhor fez. Ele ia explicando as passagens, e aí seguramente imagino que nós poderíamos pensar que seria muito bom que nós pudéssemos escutar essa conversa de Jesus com os discípulos de Emaús, para ele mostrando as passagens bíblicas. E aí vou dizer, olha, não temos como saber todas as passagens que o Cristo mostrou, mas seguramente, quando ele apresenta alguma passagem, provavelmente a passagem da primeira leitura de hoje foi citada. Porque inclusive essa era a passagem que o São Pedro usou para poder mostrar que Jesus era o Messias e que ele deveria ressuscitar, padecer e ressuscitar. Qual é a passagem? É a passagem da primeira leitura que citamos, que é citada por São Pedro, que é o Salmo 15. No Salmo 15 se dizia que uma pessoa, que ele morreria, que padeceria. É o Salmo 15 que dizia, guardai meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Então ele está dizendo que eu confio plenamente em Deus. É uma pessoa que confia em Deus, e quem fala isso é Davi que fala isso. Davi escreve isso, só que Davi diz assim, eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo.
pois não haveis de me deixar entregue à morte. Aí olha o que São Pedro falou. Olha, Davi era também um profeta. Davi sabia que ele teria um descendente. Mas Davi morreu. E eles sabiam onde estava a sepultura de Davi. Então pensa, não haveis de me deixar entregue à morte. Mas Davi morreu e sabemos onde estava a sua sepultura. Então, esse salmo não se refere a Davi pessoalmente, mas a um filho dele. E é um filho dele que não seria entregue à morte, que não ficaria na sepultura. O corpo dele entrou em repouso. Até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem o vosso amigo conhecer a corrupção. O corpo, de fato, do Messias esteve tranquilo, esteve na sepultura. Depois, não ficou entregue à morte, ele ressuscitou. Ele não conheceu a corrupção. Olha, isso aqui é uma profecia que não havia se cumprido com nenhum dos filhos de Davi, exceto com Jesus Cristo. Então é como se São Pedro falasse: vocês não estão vendo que as profecias estão todas se cumprindo com Cristo Jesus? Isso que São Pedro falou era seguramente tradição dos apóstolos, que receberam do próprio Cristo, mostrando que as passagens do Antigo Testamento, os profetas e os salmos, diziam tudo sobre ele. Essas passagens começam da primeira leitura de hoje, ou citada na primeira leitura de hoje, o salmo também citado no dia de hoje, eram passagens que serviam para iluminar a inteligência daqueles que não conseguiam compreender, como a passagem do servo sofredor, como as passagens que falavam de que o Messias nasceria de uma virgem. Todas aquelas passagens foram citadas por Jesus, pelos discípulos de Emaús. E se alguém quiser um livro, eu acredito que tenha compilado praticamente todas essas passagens do Antigo Testamento que testemunham o mistério de Cristo, pode procurar um livro chamado Diálogo com Trifão. É um livro que foi escrito por São Justino, em que ele trata todos esses dados vinculados à salvação que o Antigo Testamento já apontava. E aí, à medida que Jesus vai curando a inteligência dos discípulos, aí também ele acaba curando a sua incredulidade. Porque os discípulos depois chegaram a falar: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Isso já mostra algo diferente, quer dizer, uma característica é que quando a inteligência da fé começa a agir sobre nós, nós começamos a aquecer o coração, mostrando a presença do Senhor naquelas palavras. É por isso que é tão importante na missa prestar atenção na liturgia da palavra. É por isso que é importante na missa não perder a palavra. Assim como nós não podemos perder nenhum fragmento da hóstia consagrada, tampouco deveríamos perder os fragmentos da palavra de Deus pronunciadas na Santa Missa. Porque a palavra pronunciada na missa, na liturgia da palavra, ela serve para curar nossa inteligência, aquecer o nosso coração e nos preparar para o ato de fé. O ato de fé é cada vez mais profundo. Então, os discípulos percebem como é bom estar com aquele peregrino e pedem para que ele fique com eles. Então, no final, Jesus toma o pão, abençoa, partiu e os distribuiu a eles, e então os olhos se abriram. Isso é muito importante. Essa abertura dos olhos dos discípulos é o contrário, né? Havia os olhos retidos e fechados para ver o ressuscitado. Então, quando eles viram o partir do pão, quando eles viram o símbolo da Eucaristia, Jesus fez esse gesto ao multiplicar o pão. Jesus fez esse gesto no dia da última ceia e agora fez para mostrar aos discípulos que onde ele estava. Conosco é assim também. Os dois principais métodos para curar os discípulos de Emaús foi a inteligência da Escritura e a presença da Eucaristia, ou seja, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. O Cristo está dizendo para nós que ele se encontra sempre na palavra pronunciada e na Eucaristia celebrada com devoção. Ali onde nós amamos o ressuscitado na Eucaristia e na palavra que é pronunciada, ali nós o encontraremos e nós curaremos a nossa incredulidade. E quanto mais fé tivermos, mais facilmente o veremos. E assim, os discípulos fazem algo impressionante, eles voltam correndo no escuro mesmo. Os dois discípulos de Emaús, eles voltaram correndo na mesma hora, só que é bom lembrar, a tarde estava caindo, eles voltaram no escuro. Voltaram no escuro porque estavam iluminados. Estavam iluminados pelo ressuscitado que se mostrou para eles, através de gestos e palavras. Assim também hoje, pedimos ao Senhor que na liturgia que vamos celebrar, que também pelos gestos e as palavras, o ressuscitado nos ilumine e tenhamos força para correr, mesmo na escuridão do mundo presente.
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.